Quantas camadas de verniz você costuma passar nos seus kits? Bem, galera, é com essa pergunta que eu começo o vídeo de hoje, porque vamos conversar um pouquinho mais sobre verniz. Para falar a verdade, eu não vou aqui explicar os diferentes tipos de verniz nem nada, mas eu quero mostrar para vocês uma aplicação que eu vou fazer. Recentemente, aqui no Plast TV, a gente fez um desafio onde a gente pintou 7 figuras em 7 dias. Só que como o tempo era meio curto, eu não invernizei logo depois da pintura. Eu apenas pintei lá e deixei para invernizar depois. E é o que a gente vai fazer agora. O que acontece é que, como são figuras, eu vou usar um verniz diferente daquele verniz que eu uso para os kits de plástico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê e é isso aí. Vamos mudar para a bancada aqui para vocês acompanharem isso. Olha só, estou deixando lado a lado aqui os dois vernizes que eu vou mostrar para vocês hoje. Para falar a verdade, a gente vai utilizar apenas um deles para aplicar nas figuras. Mas esse daqui, para quem acompanha meus vídeos há mais tempo, sabe que é um dos que eu mais usei durante toda a minha trajetória aí no plastimodelismo, que é esse verniz fixador aqui da Acrylex mesmo. Tá? Eu usei tanto o fosco quanto o brilhante, usei bastante. Já usei ele direto da lata, mas normalmente eu tiro da lata com o auxílio de um copinho. Tá? É bem simples assim, não é difícil de remover, mas o objetivo desse vídeo aqui não é isso. Porém, eu queria comentar que esse verniz aqui, galera, em spray, ele é à base de solvente. No plastimodelismo, eu não tenho tido muito problema com ele, sempre eu aplico nos meus kits e tá tudo bem. Normalmente o verniz fosco é uma das últimas coisas que a gente vai fazer no nosso kit. Depois da gente ter pintado o kit todo, aplicado os decalques, feito todo o envelhecimento, a gente aplica aí o verniz fosco para proteger a nossa pintura, proteger tudo que a gente fez, todo o trabalho que a gente teve com o nosso kit. Então, o verniz fosco é bem importante. Eu perguntei no início do vídeo sobre as camadas de verniz que a gente passa, porque a gente também usa muito verniz brilhante. Depois da pintura é normal a gente aplicar o verniz brilhante aí para proteger a pintura, preparar para os decalques, preparar para o envelhecimento. Então, a gente, ao longo de todo o processo, usa vários tipos de verniz. No caso, eu separei esses dois vernizes aqui, que eu achei interessante falar para vocês o seguinte. Eu estou com as figuras aqui do lado, eu já vou mostrar para vocês algumas delas. Essa daqui é uma das figuras que a gente pintou durante o desafio, que é uma figura de board game, uma figura de jogo de tabuleiro. Se a gente tentar aplicar esse verniz aqui, à base de solvente, pode ser que o plástico reaja com o solvente. Tá? Não é garantido que acontece, mas eu já tive algumas figuras de jogo de tabuleiro que eu pintei e fui aplicar esse verniz e a figura ficou pegajosa. Depois dessa aplicação, assim, a figura fica pegajosa, mesmo com toda a tinta, com o primer que a gente passa, fica pegajosa. Como saber se isso vai acontecer? Não tem jeito, galera. Infelizmente, só testando, mas é uma pena você arriscar e isso acontecer. Normalmente, quando isso aconteceu comigo, as poucas vezes, aconteceu umas 2 vezes comigo, eu consegui reverter um pouquinho jogando verniz acrílico. Mas, como eu não quero correr esse risco da figura ficar pegajosa, eu já vou aplicar o verniz acrílico fosco da Acrylex aqui de uma vez. É um verniz à base d'água, tá? A gente pode aplicar até no pincel, mas se for aplicar no pincel, toma cuidado para não fazer uma camada muito grossa. O que eu vou fazer, eu vou diluir ele um pouquinho e a gente vai aplicar com o aerógrafo. Desse jeito, é mais garantido aí que as figuras não vão ficar pegajosas. Eu estou com outras figuras aqui, que a gente também pintou, igual esse Gimli aqui, que é uma impressão 3D. Então é uma figura de resina, ela não tem tanto perigo assim de ficar pegajosa como essas figuras aqui. Normalmente essas figuras de board game elas são feitas na China, a gente não sabe ao certo o plástico que eles usam, então é por isso que acontece isso de vez em quando. O que eu posso recomendar para vocês mesmo é testarem, mas fiquem cientes que pode acontecer isso. Então, se for um trabalho muito cuidadoso, se você não tiver oportunidade de fazer algum teste em alguma das figuras, evita usar o verniz à base de solvente, já vai para o verniz acrílico, que vai ser um pouquinho mais garantido. Tá? Bem, vai ser bem simples o que eu quero fazer aqui nesse vídeo. A gente vai prender essas figuras ali nos palitinhos, tá? E depois vamos começar a aplicar aí, então, o verniz acrílico fosco da Acrylex. Olha só, já estou com todas as nossas figuras aqui.
E já peguei alguns palitinhos. Você já pode ver aqui que o nosso motorista aqui, ele já está fixado. E eu tenho prendido as figuras nesses palitinhos de uma forma não tão ortodoxa. Assim, eu não tenho usado fita adesiva nem nada. Eu tenho usado diretamente cianacrilato, tá? Costumo colocar uma gotinha de cianacrilato no pé aí das figuras para prender ela. Eu tenho achado que fica um pouco mais firme, sabe? Isso me dá um pouco mais de tranquilidade aí na hora de manusear. Essa daqui também está presa com cianacrilato. E depois que a gente remove com um estilete e bastante cuidado, a gente consegue aí remover o excesso. Eu vou começar aqui então a prender essas figuras. Se você tiver um palitinho um pouco maior do que o meu, vai ficar um pouco mais tranquilo, tá, de fazer isso. É só uma gotinha mesmo. Eu digo até para elas ficarem um pouco mais afastadas, tá? E vocês devem estar vendo assim, pô, Paulo, você estava aí com a Super Bonder, a cianacrilato, você tirou a tampinha e está aplicando com palitinho? Galera, infelizmente, essa minha embalagem aqui, ela estragou a pontinha, eu não estou conseguindo aplicar com a pontinha aqui, então estou precisando abrir e pescar um pouquinho aqui da cola com um palitinho. É um pouco mais arriscado, né? Que fica com um risco aí dela cair na bancada, mas é o jeito. Eu vou tentar colocar umas 3 figuras aqui por palitinho para a gente economizar um pouco de espaço. E sobre a aplicação de verniz em figuras. Bem, eu gosto de aplicar o verniz em todos os meus kits e figuras porque a maioria dessas daqui, não sei, eu posso usar para RPG, posso usar para wargame, para board game. Então a gente vai acabar manuseando mais essas figuras. Mas se você tiver certeza que não vai mexer na figura, às vezes ela vai ficar numa base fixa, às vezes você não precisa passar o verniz, né? Lembrando que o verniz protege realmente aí o seu trabalho. Então é uma questão de segurança mesmo a gente fazer isso. Mas não necessariamente você precisa aplicar. Eu gosto de aplicar sempre, como comentei, tanto nos kits quanto nas figuras. E principalmente nas figuras que eu sei que serão usadas aí para RPG, para wargame. Isso é mais importante porque elas serão manuseadas mais do que o normal. A gente vai pegar com certeza bastante nelas. Dificilmente você vai pegar uma dessas figuras pela base. Apenas essa daqui está com uma base que já veio nela, as outras não estão. Mas com certeza eu colocarei uma pequena base, um pequeno disquinho aqui em todas. Mas dificilmente a gente vai pegar numa miniatura por baixo assim. A gente sempre vai pegar pelo corpo, pela cabeça. Então são áreas que a gente precisa muito aí que o verniz esteja bem forte. Bem, e antes de aplicar o nosso verniz, a gente precisa diluir ele um pouquinho. Vou misturar aqui, colocar um pouco nesse copinho. Ele é bem espesso, então se a gente tentar colocar isso daqui no aerógrafo, vai entupir na hora. Tá vendo? Muito espesso, ó. E se a gente tentar passar isso daqui no pincel, também não vai dar muito certo, né? Ele vai criar uma camada aí muito grossa. Então sempre dilua as suas tintas. Esse verniz aqui é importantíssimo a gente diluir. Eu vou usar água. E vou adicionando aos poucos, para a gente chegar na consistência que a gente quer. Vamos misturar bem para diluir tudo. Eu estou raspando a paredinha aqui do copo aqui porque ficou um pouquinho ali. E sempre que eu diluo tinta e mesmo verniz, quando eu diluo com água, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é colocar uma gotinha de detergente. Pode parecer um pouco estranho, mas o detergente quebra a tensão superficial da água e ajuda a tinta ou o verniz a correr melhor pelo kit. Então aqui é só uma gotinha mesmo.
para quebrar a tensão superficial da água. Eu, pelo menos, acho que isso faz toda a diferença quando a gente está usando uma tinta acrílica no aerógrafo, né? E sempre que eu diluo com água, eu gosto de fazer isso. Para mim, me ajuda muito. Eu recomendo que você teste aí na sua casa, para ver se dá certo para você, ver se melhora alguma coisa, ou se é a mesma, ou se você acha que fica a mesma coisa. Eu gosto de diluir com água, né? As minhas tintas, tem pessoas que diluem com outros produtos que às vezes já tem esse tipo de aditivo, que é o detergente aqui no caso. Mas como eu diluo com água, eu gosto de colocar uma gotinha. Vamos colocar no nosso aerógrafo aqui, para a gente poder começar a envernizar. Essa quantidade aqui eu acredito que vai ser suficiente para todas as nossas figuras. Vamos lá, vamos testar aqui. E agora é só começar. A gente sempre vai tentar passar camadas bem finas, e no caso do verniz aí é um pouco até mais difícil da gente observar o verniz em cima da figura. Então só toma cuidado para não acumular muito. Vamos começar passando camadas finas. Sem deixar esse verniz acumular demais. É preferível que a gente passe várias demãos finas do que passar uma demão muito carregada. Se você tiver uma figura com elementos brilhantes, como até eu tenho ali com a armadura, nosso juiz Dredd aqui também que tem elementos dourados aqui, às vezes o verniz fosco pode matar um pouco, né? Então se você quiser que sua figura fique realmente brilhante, pensa um pouquinho no tipo de verniz que você vai usar, se vale a pena usar um verniz brilhante, porque se você passar o verniz fosco, é claro, ele vai tirar o brilho aí dessas partes. Para as nossas miniaturas aqui não vai ter muito problema, mesmo que ela perca um pouco o brilho dessas tintas metálicas, para mim está ok. E é isso aí, galera. Aqui tá bom de verniz, né? Vocês viram que eu joguei até mais do que era necessário. Agora a gente vai deixar secar esse verniz e elas vão ficar protegidas. E aqui estão as figuras envernizadas, galera. Eu vou deixar elas aqui ainda um tempo no palitinho para garantir que elas sequem bem. Tem alguns minutos que eu terminei de passar o verniz, só que eu vou deixar aqui algumas horas para que elas sequem direitinho e fiquem realmente totalmente protegidas. Eu achei que ficou bem legal, eu gostei das pinturas que a gente fez durante esse desafio. Se você ainda não viu, eles estão aí em outros vídeos no Blast TV. Mas agora com o verniz, eu fico um pouco mais seguro de manusear essas figuras. A gente depois vai fazer uma base para elas. E é isso aí. Ficou bem legal, né? A gente percebe claramente como ficou fosco. E agora é esperar secar totalmente para depois a gente poder tirar elas daqui. Beleza? É bem tranquilo, galera. Podem usar sem medo esse verniz acrílico fosco aqui. Só lembrem sempre de diluir na proporção correta, né? Para você poder aplicar ou no pincel ou no aerógrafo. É a mesma diluição que você faz com as tintas, tá? Então, sem mistério algum. E se quiserem, coloquem a gotinha de detergente aí e façam testes para ver como que atende melhor a vocês. Beleza? Galerinha, valeu demais. Agradeço muito, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê muitíssimo em breve.